Nas empresas sobram vagas para pessoas com deficiência. No mercado falta gente capacitada. Para aproximar pessoas com deficiência e as empresas, várias ONGs atuam na formação de mão de obra. Hoje, a gente vai ver o exemplo da instituição Caminhando de São Paulo. Aí deixando uma em cada viradinha, lembra? Vai dar a volta, agora você vem para cá. O Caminhando atende 240 jovens com deficiência com idade entre 16 e 30 anos. É um trabalho que a gente vem fazendo para integrar, para incluir, não é? Um trabalho de inclusão profissional dos alunos e jovens com deficiência, especialmente deficientes intelectuais. Embora hoje no Caminhando a gente sempre atende também o surdo e a gente atende também o deficiente físico, aquele que usa de muletas. Esse projeto aqui é o Alvorada e Vereda, né? O primeiro contato que eles têm, eles chegam aqui, eles não têm nem ideia do que é um trabalho. Eles chegam aqui tímidos, né, assustadinhos, e aí com o carinho, com o amor, com a dedicação que a gente tem com eles, vão se desenvolvendo. Às vezes os pais nem acreditam, né, na evolução que eles fazem, que a gente falando, ele precisa ver. Então, quando a gente costuma fazer festas, atividades, quando os pais vêem eles dançando, ou mesmo nas atividades aqui, eles ficam surpreendidos. Perna, dedo, mão, direita, esquerda. É uma aula de música que a gente usa instrumento musical, eu toco e canto, e também usa a expressão corporal, que é para trabalhar a autoafirmação deles, e também a expressão, articulação nas palavras, e trabalhar bastante a parte fonética, principalmente porque muitos alunos têm síndrome de Down e têm dificuldades em até mesmo expressar palavras, dicção, articulação das palavras principalmente. O que a gente precisa ter no trabalho? Postura. Postura, como é que é isso, Diego? Não adianta você chegar a fazer o que você quer. Esse é o grupo reflexivo, né? Ele acontece uma vez por semana aqui no Caminhando e o objetivo dessa atividade é favorecer a maturidade emocional e profissional dos nossos alunos, né? A elevação da autoestima e da identidade social. Tem força muito para... Tem que trabalhar bastante. Bastante. Né? Tem várias coisas que eu penso, mas primeiro na minha família. Então é um espaço assim de reflexão que a gente conversa sobre temas relacionados à vida e ao trabalho, né? Então é um espaço mesmo da gente discutir, eles colocam a opinião deles sobre o assunto, eu trago algumas informações e é uma troca, né? Atividades simples como comer ou lavar as mãos também precisam de atenção especial. No horário de almoço, nós auxiliamos eles no manuseio de garfo, faca e na organização do prato, para que eles possam exercer isso na vida diária deles mesmos. Muitos dos jovens que chegam aqui, eles não têm esse hábito na casa, então utilizam colher, ou então até mesmo não têm costume de comer no prato, utilizam outros recipientes. Então a gente tem que habituar eles para essa rotina. Eu tento passar um pouco para eles das modalidades esportivas, né, mostrando para eles os fundamentos das modalidades, como handebol, basquete, futebol, voleibol. E trabalho o condicionamento físico dos alunos também, né? Faço uma avaliação deles, comparando, para tentar melhorar. Eu faço até os jogos de cooperação, que dentro de uma empresa tem todo o trabalho de cooperação entre os funcionários. Então eu tento trabalhar a parte de cooperação, a parte de postura também, de respeitar o próximo. Muito bem, a lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência. Para o Ministério do Trabalho, São Paulo é o estado que tem o maior índice de cumprimento da lei. 40% das empresas. Aqui no estúdio está a Cristiane Difini, coordenadora educacional do Caminhando. Super obrigado, viu, pela sua vinda. A gente viu nessa, não sei se é por fases, mas parece que primeiro tem todo um trabalho de adaptação, vamos chamar assim, ao que às vezes na casa não tem para inserir depois no mercado de trabalho. É isso mesmo? Com atividades que vão do esporte até mesmo
a postura em relação à alimentação, tudo isso? Exatamente. O projeto tem o propósito de facilitar a inclusão social e o desenvolvimento da pessoa com deficiência por meio da educação e do trabalho. Então, o projeto foi concebido em fases para atender justamente as diversas necessidades que essas pessoas apresentam quando chegam ao Caminhando. É feita inicialmente uma triagem, essa triagem diagnostica quais são essas necessidades e em que período de desenvolvimento essa pessoa se encontra, e a partir daí ela é inserida em um dos projetos, seja numa fase inicial, como o projeto Alvorada, uma intermediária, que é o projeto Vereda, como a Dinorá comentou, e numa final, que seria do caminheiro, que é a possibilidade de eles já começarem a trabalhar mais prontamente o seu aperfeiçoamento, as suas habilidades para a inclusão no mercado de trabalho. Vocês têm capacidade para receber quantas pessoas e como que é feito isso? É anualmente, é no começo do ano que é feita essa triagem? Como é isso? Não existe exatamente um período. Nós temos uma capacidade de atendimento para 240 pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou física, e nós recebemos essas pessoas ao longo de todo o ano. Conforme a rotatividade das vagas, justamente por conta da questão da inclusão no mercado de trabalho, novas pessoas vão sendo inseridas nas diversas fases para que elas possam aproveitar as atividades, se desenvolver e serem incluídas. Agora, existem vagas, não é? Que não são, às vezes, preenchidas. Quais são as alegações das empresas que não contratam? A falta de qualificação profissional. Existe um histórico de exclusão da pessoa com deficiência. Elas estiveram muito tempo fora das escolas, fora de outras oportunidades para justamente auxiliar no desenvolvimento delas. Então, o que nós vemos hoje é o reflexo da falta de investimento e de possibilidade dessas pessoas chegarem às escolas, chegarem a projetos como o que nós desenvolvemos. E isso vai dificultando a qualificação dela. Muito bem. Bem, a gente está vendo que a inclusão só acontece onde existe respeito e tolerância. Dar segurança para que os jovens realizem atividades diárias é um dos objetivos do Caminhando. Vamos lá, vamos ver. Pessoal, agora nós vamos à banca de jornal, como havíamos comentado, né? Nós podemos atravessar a rua só com autorização, né? Olhar para os dois lados, ver se não vem carro, né? E ir tranquilamente. Os educadores incentivam a iniciativa e a independência. Nós vamos fazer uma atividade de rotina, de atividade de vida prática diária, onde vamos com os nossos jovens fazer uma compra em um estabelecimento para que eles possam ter contato com o meio social. Esse é limão. Obrigada. É longe. Gilmar convive com uma grave sequela. Tem muita dificuldade com a fala e os movimentos, mas não abre mão do direito de ir e vir. E a partir do momento que ele falou que ia sozinho, que ia voltar sozinho, eu deixei. E graças a Deus aquelas bênçãos do Caminhando, incentivando ele, como pegar ônibus, como vir. Hoje o meu filho é tudo, sabe? Ele sai sozinho, ele vai sozinho. Eu sinto uma evolução muito grande dele a partir do momento que ele entrou no Caminhando. Chorava muito quando eu entrava com ele no ônibus, no colo. As pessoas que estavam sentadas fingiam não ver. Chegava até a perguntar assim, por que você está com ele no colo? É para que alguém te dê lugar? Isso doía, sabe? Aí hoje, graças a Deus, às vezes ele está sentado e entra uma pessoa, ele é o próprio a levantar para dar o lugar, sabe? Aí na hora que ele faz isso, eu lembro do que eu já passei antes, sabe? E hoje eu não tenho tristeza nenhuma, só felicidade. Tá certo aí? Tá, certíssimo. Outros jovens já exercem alguma atividade profissional rentável. Minha responsabilidade é chegar toda manhã, gerar pique, mandar pegar os livros e mandar para .com. Arrumar as mesas, escanear as sessões. Depois que ele passou por todo o processo na matriz, ele veio para a loja, a gente fez a entrevista com ele, né? E desde a entrevista, assim, o Luiz ele é uma pessoa muito tranquila, assim, muito espontânea. Está sendo muito prazeroso ter ele conosco. Inserido no mercado de trabalho, Luiz sente-se respeitado.
Todo mundo pode ter uma chance, pode chegar lá, né? Todos nós temos uma dificuldade, uma deficiência, não é? Às vezes a nossa perfeito, o corpo perfeito, mas sabe, a gente não sabe tudo, não é? Então, devagarinho vai aprendendo. E com eles a gente aprende muito. Eu costumo dizer isso. Fica até você lá. Isso aqui é amor, não é? Isso é amor. É o que move a gente. É o amor que a gente tem por tudo isso. Muito bem, acho que essa reportagem mostra bem questões importantes como a necessidade de ter uma autoestima forte, a necessidade da sociedade reconhecer também as pessoas com deficiência e essa questão do mercado de trabalho. Vocês inserem quantas pessoas no mercado de trabalho por ano? Tem uma ideia, assim, uma estatística? Em torno de 80 pessoas. A lei de cotas, né, ela de alguma forma obriga as empresas a contratarem essas pessoas. No entanto, mais do que a obrigação, existe uma questão de se dar oportunidade. Oportunidade para que essas pessoas mostrem o potencial, o talento que têm e a necessidade de nós, sociedade, mudarmos o foco, a visão sobre a pessoa com deficiência, de que ela possui sim possibilidades de desenvolver tarefas, de ser preparada para este mercado que está por aí. Agora, qual é o papel da família? Uma família que inesperadamente, não é, tem uma pessoa com deficiência, de um modo geral, qual é o comportamento? É fundamental a importância da família na vida dessas pessoas. Primeiro porque eles são os agentes principais nessa inclusão da pessoa com deficiência, como motivadores, como incentivadores, como pessoas que acreditam, né, nas capacidades que essa pessoa tem. Nós recebemos no projeto diferentes famílias, para isso nós desenvolvemos um projeto específico de família, que é o projeto Ciranda, que tem justamente a missão de auxiliar essas famílias a desenvolverem um papel positivo e atuante, facilitando esse processo de inclusão dos seus filhos, né, do seu familiar no mercado de trabalho. E acho que é isso. É isso. Ação de volta hoje falando sobre capacitação e inclusão no mercado de trabalho. As empresas são obrigadas por lei a contratar pessoas com deficiência, mas os candidatos precisam ter condições para ocupar as vagas. Na ONG Caminhando, a preparação para os desafios profissionais está em todas as atividades e a gente vai ver agora. E aí, tudo bem, Ailton? Tá fazendo direitinho? É muito bom o trabalho, né? A meta dos educadores e dos alunos é o mercado de trabalho. Trabalho no projeto Caminhando com os deficientes, né? A minha função aqui é orientá-los quanto às regras das empresas, ensiná-los sobre o procedimento, quanto à disciplina, entrada, saída, todas as normas em si. Logística, como armazenar um produto, como montá-los. Eu sou um aluno aqui. Eu estou aqui para aprender para ir para o mercado de trabalho. Procura fazer um procedimento, põe uma, coloca a outra, tá? Isso, pega uma com a mão e com a outra. A gente só pega, coloca, assim. Não pode ter duas, vocês viram que aqui tem duas. Não pode ir com duas. Serviço é só você colocar na caixa e lá eles apertam, como vocês podem ver. 80% da renda do Caminhando vem de uma prestação de serviços. Então nós temos um grupo de jovens com deficiência e pessoas não deficientes que trabalham nas empresas prestando serviços operacionais. E a gente está precisando demais de outras empresas abrirem assim um campo de trabalho para a gente. Os alunos recebem uma pequena ajuda de custo de empresas parceiras dos projetos. Minha mãe fica feliz, né, que eu esteja aqui. Pelo menos eu ajudo ela a pagar a conta quando eu recebo. Aí ela fala, filha, sempre você tem que ajudar pai, mãe, mas eu ajudo. Eu dou uma parte de dinheiro para ela fica feliz. Aqui ninguém fica parado. As oficinas de arte ajudam na coordenação motora e no processo criativo. Oficina artesanal. Aqui dentro a gente tem 4 modalidades, que é a oficina de reutilização com a PET,
a oficina de reciclagem do papel e a oficina de tear e a oficina de cartões. Esse ano em maio de 2010 agora, vai fazer 6 anos que eu tô aqui no Caminhando. Eu aprendi muito depois que eu vim pra cá. Aprendi bastante. Eles têm uma permanência de 3 meses em cada oficina. E naqueles que se destacam mais, a gente capacita ele para dar então, ele servir de suporte para aqueles que vão estar iniciando no próximo período. Depois que eu aprendi mais coisas aqui na oficina das pedras, das sacolinhas plásticas, a Aldene me colocou como ajudante para ensinar os outros, para ensinar o que eu já aprendi para os outros alunos que ainda estão iniciando. Ó, você vai passando, é sempre de cima para baixo, tá? A gente vai costurar. Agora você vem aqui em cima e embaixo de novo. Tá. Ver se você consegue pegar. Então, a oficina de cartões, ela tem o objetivo, né, de também capacitar os alunos com uma ferramenta diferente, que é o artesanato, buscando também desenvolver com eles as habilidades necessárias para desenvolver o trabalho. Alguns têm talentos especiais. Meu pai ia pintar e eu ficava só do lado dele. Aí eu estava olhando o jeito dele, até que eu fiquei melhor que ele nas artes. Eu gosto mais de pintar, fazer pinturas de paisagens. Aquele, você vê, tá aqui, ó. Esse daí, tudo da minha ideia. Já que eu sei desenhar, eu queria arrumar um lugar que se trabalha desse negócio. Eu só não sou rápido de fazer desenhos, porque aqueles artistas que é rápido é porque fez curso. Eu estou assim, fazer desenho, eu faço com paciência, com cuidado para não errar, devagarzinho, dou luz, sombra, tudo. Muito bem. A lei que obriga a contratação de pessoas com deficiência vai completar 19 anos. E aqui no estúdio eu continuo com a Cristiane Difini, coordenadora educacional do Caminhando. Queria que você mandasse um abraço para o Renato, um talento assim. E eu acho que existem muitas pessoas com deficiência e com talento que precisam ser descobertas, né? E precisam, essa revelação é possível ser feita com o trabalho que vocês realizam? Exatamente. Ao longo do processo todo, a gente vai descobrindo talentos que, se não tivessem a oportunidade, não seriam descobertos, não apareceriam. Não só o Renato, como meninos que em aula de música tiram música com o ouvido, coisa que nós mesmos não seríamos capazes de fazer, talvez. E justamente essa é a mágica que um projeto como Caminhando faz, né? A possibilidade de desvelar essas 1000 possibilidades que a pessoa com deficiência tem e que muitas vezes, por não ter acesso, acabam não aparecendo. Agora, quantas pessoas trabalham no Caminhando? Eu sei que existem profissionais, né? E existem voluntários também. Aliás, você foi uma voluntária? Comecei como voluntária, trabalhei em torno de 1 ano e meio como voluntária. Depois fui absorvendo algumas outras atribuições e responsabilidades que impossibilitaram que eu continuasse como voluntária. Mas acho que voluntário uma vez, a gente abraça isso de coração e segue realizando as tarefas mesmo que como funcionária de uma maneira diferente. Não, então, mas quantas pessoas são profissionais e voluntários? Nós temos em torno de 10 funcionários diretamente ligados aos projetos educacionais. Depois existe uma equipe que eu agora não vou saber precisar o número, mas que trabalha nos bastidores dos projetos, tentando nos auxiliar com a tarefa que nós temos mais diretamente.